Bora aí, galera, mais uma questãozinha do Enem. Essa basicamente sobre termoquímica e soluções. Questão bem interessante, bem contextualizada. Vem comigo, vamos prestar atenção nela, hein? Então vamos lá, é um assunto bem contextualizado, é um assunto que faz parte do nosso cotidiano, que é exatamente sobre carro flex. Então vamos ler junto a questão. Os carros flex, o carro flex é uma realidade no Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso num veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso de ida quanto no de volta. E o quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. O quadro aqui diz para a gente que o etanol tem uma densidade de 0,8 grama por ml, enquanto a gasolina é um pouco menos densa, 0,7. Além disso, o etanol tem um calor de combustão menor, ou seja, ele libera menos energia por massa, ele libera 6 kcal para cada grama, enquanto a gasolina libera 10 kcal, libera mais energia. A questão é a seguinte: ele consumiu 40 litros de gasolina na ida, e na volta, que ele vai retornar com etanol, quantos litros de etanol esse veículo vai gastar? Vamos aproveitar agora para falar um pouquinho sobre a matriz referência. Essa questão faz parte do conceito que o Enem diz que ele vai te cobrar, porque está na matriz referência. Transformações químicas e energia. Transformações químicas, energia calorífica, que é exatamente o que está sendo cobrado, calor de reação, entalpia, equações termoquímicas. Então é muito bom você estar alinhado com a matriz de referência do Enem, por uma questão muito simples. Tudo que cai na prova do Enem está na matriz. E aquilo que não está na matriz não cai no Enem. Então, para você ter um parâmetro de estudo, você precisa estar alinhado com a matriz de referência. Muito bem. Sobre carro flex, turma, o carro flex, ele é uma realidade e ele vem aumentando a cada dia mais no nosso país. Então a gente tem esse gráfico aqui só para a gente perceber que é da evolução da frota de veículos flex. Percebam que essa tonalidade azul escura são os veículos movidos somente a gasolina. Então em 2006 eles eram cerca de 70% da frota. E como que isso reduziu? Enquanto os veículos flex, eles compreendiam cerca de 10% da frota e agora são cerca de 60%. Então a gente vê aqui que houve uma inversão. Porém, até hoje, muitos motoristas, muitos proprietários de veículo não sabem como decidir em utilizar álcool ou gasolina. Então existe assim um método sugestivo, tá? Não é um método infalível, existe um método sugestivo para a gente saber. E aí, o que vale mais a pena? Eu uso álcool ou eu uso gasolina? E esse método é um método de 70%. Sempre que o preço do álcool ele for até 70% do preço da gasolina, compensa utilizar álcool. Se o preço do álcool superar 70% do preço da gasolina, vale mais a pena você usar a gasolina. Uma maneira mais simples ainda de fazer essa conta é você divide o valor do álcool pelo valor da gasolina. Se esse resultado for superior a 0,7, vale a pena você abastecer com a gasolina. Se esse resultado for inferior a 0,7, vale mais a pena você usar o álcool. Então, se você não sabia dessa dica, é legal, compartilhe, porque é uma maneira interessante de, no dia a dia, a gente decidir qual é o combustível mais interessante. Então, por exemplo, você chegou no posto, viu lá, gasolina R$ 3,99, R$4, etanol R$ 3,50. Na hora que você dividir o etanol
pela gasolina, R$ 3,50, R$ 4,00. Nesse caso aqui vai dar mais de 0,7. Então, neste posto hipotético, valeria a pena você usar gasolina. Fica essa dica. Mas e aí, em relação ao uso do combustível etanol e combustível gasolina em outros contextos? O que a gente poderia aprender que pode ser útil para a gente no Enem? A questão do ciclo do biocombustível. Por quê? Sabemos que a gasolina ela tem como matéria-prima, a fonte de obtenção da gasolina é o petróleo. E o petróleo ele tem vida útil. O petróleo tem sido consumido, porém é um combustível fóssil. Já o etanol é proveniente da cana-de-açúcar. Portanto, a gente planta a cana, colhe essa cana, extrai o etanol da cana, e esse etanol, quando é utilizado pelo automóvel, vai liberar o CO2 na atmosfera, só que parte desse CO2 vai ser absorvido pelas próprias plantas no ciclo. Então, a gente tem basicamente um ciclo fechado do carbono nos biocombustíveis. Existem contrapontos no ciclo do etanol, que os biocombustíveis também demandam muita água. Existem outros conceitos que é importante a gente discutir numa outra oportunidade. Mas aqui é interessante a gente perceber que os biocombustíveis, o carbono retorna num ciclo onde ele está sendo absorvido no próprio sistema. Beleza? Mas muito bem, vamos agora pensar como nós resolveríamos essa questãozinha. Nós temos aí duas maneiras de resolver esse problema. Talvez até mais de duas, mas eu vou apresentar duas maneiras. Uma eu vou apresentar para vocês aqui, a outra eu vou fazer com vocês no quadro. Tudo bem? Uma dessas formas, talvez essa seria um pouco mais trabalhosa, seria eu prestar atenção nos dados e fazer todas as conversões possíveis. Porque pense só, ele consumiu 40 litros de gasolina. A gasolina tem densidade de 0,7 grama por ml. Tá? Se a gasolina tem densidade de 0,7 grama por mililitro, perceba só, grama por mililitro é equivalente a quilograma por litro. Mas por que, Filipão? Por que é equivalente? Porque se eu multiplicar o grama por 1000, vira quilograma. Se eu multiplicar o mililitro por 1000, vira litro. Então, grama por ml está equiparado a quilograma por litro. Muito bem. Se a gasolina consumida teve um volume de 40 litros, cada litro tem 0,7 kg. Então, esses 40 litros vão ser 40 vezes 0,7, que serão 28 kg. Então, a gente tem a massa de gasolina que foi consumida. Beleza? 40 litros, 28 kg. Beleza? Muito bem. Aí, essa tabelinha aqui, ó, olha por que ela é muito útil para a gente. Porque ela relaciona energia e massa. Então, cada 1 grama de gasolina libera 10 quilocalorias. Pô, Filipão, mas não é menos 10? Não, galera, não é menos 10. Por que não é menos 10? Esse menos na termoquímica significa processo exotérmico, liberação de calor. Então, na termoquímica, você não precisa enxergar o sinal negativo como se fosse um sinal negativo na reta dos números na matemática, na reta numérica, e sim como um verbo. Viu o sinal negativo? Você pense, libera, beleza? Então, libera 10 quilocalorias para cada grama. Se liberou 28 quilos, são 28 mil gramas, 28 mil vezes 10, portanto, a energia necessária para ir vai ser de 28 mil quilocalorias. Beleza? Aí ele diz para a gente o seguinte, a energia consumida na ida é igual à energia consumida na volta. Se a energia consumida na ida é igual à energia consumida na volta, belezinha. De etanol também vai se consumir 280 mil quilocalorias. Então, vamos relacionar isso aqui. Ó. A tabelinha diz para a gente que, para o etanol, cada grama de etanol
libera 6 quilocalorias. Então a gente precisa saber o seguinte, qual vai ser a massa de etanol necessária para chegar a essa energia toda aqui da gasolina? A massa vai ser de 46.667, fazendo essa continha aí. Beleza? Só que a questão não pede para a gente a massa e sim o volume. Para saber o volume, basta a gente utilizar a fórmula da densidade. Porque se densidade é massa sobre volume, eu quero saber o volume, basta passar dividindo, ó, o volume vai ser a massa dividido pela densidade. Ao dividir 46,7 por 0,8, encontraremos um pouco mais do que 58 litros. Beleza? Esse é um caminho, essa é uma possibilidade para resolver esse problema, que o gabarito seria a letra D. Aqui eu quero ressaltar duas coisas. Primeiro, nós vamos fazer de uma outra maneira, e eu vou fazer no quadro com vocês. Segundo, é importante a gente perceber, e isso o senso comum, o nosso entendimento permite, que o consumo em etanol seria de um volume de combustível maior, obrigatoriamente. Porque o etanol ele tem um rendimento menor do que o da gasolina. Cada litro de etanol faz que o carro circule menos quilômetros. Então, se a gente sabe que o carro gastou 40 litros de gasolina, certamente o gabarito teria que ser ou letra D ou letra E. Por quê? Porque o consumo de etanol tem que ser maior do que o consumo da gasolina. Beleza? Basicamente, essa questão você vai fazer o cálculo para saber se é D ou E. E no TRI, Filipão? No TRI, o cara que responde qualquer uma dessas com menos de 40 litros, despenca na nota. Despenca na nota. Quem dá esse chute mal dado? Porque na teoria de resposta ao item vai ser avaliado o perfil do erro, além do fato se a questão é fácil ou difícil pelo índice de acerto. Agora a gente vai resolver essa mesma questão de um jeitinho um pouco mais prático. Isso vai ser feito lá no quadro. Então, pessoal, vamos lá. Agora de um jeito um pouco mais simples, mais eficiente, já que a gente está numa prova do Enem em que o tempo é decisivo. Observem bem, a questão menciona que na ida e na volta a energia consumida é a mesma. Então, se a energia consumida é a mesma, essa relação aqui para a gente tem que ser útil. Por quê? Na ida, ao usar gasolina, houve o consumo de 40 litros. Na volta, ao usar etanol, nós não sabemos qual foi o consumo. Então, vamos dizer que foi de X litros. Beleza? Lembrando que a densidade vai ser nosso trunfo para resolver esse problema. Uma vez que densidade é massa por volume, a gente pode isolar a massa. Passando volume para o outro lado, a gente pode afirmar que massa é a mesma coisa que densidade vezes o volume. Beleza? Aí a questão traz essa tabelinha aqui. Densidade do etanol 0,8, densidade da gasolina 0,7. Calor de combustão do etanol 6 quilocaloria por grama, calor de combustão da gasolina 10 quilocaloria por grama. Muito bem. Se a energia da ida é igual à energia da volta, a gente pode afirmar que a massa da gasolina vezes o calor de combustão da gasolina tem que ser igual à massa do etanol vezes o calor de combustão do etanol. Sendo que a questão não fornece diretamente a massa nem da gasolina nem do etanol. Porém, se a gente sabe que massa é densidade vezes volume, acabou a questão. Por quê? No lugar da massa, a gente pode substituir a massa por densidade vezes volume. A massa do etanol, ó, ela pode ser substituída por densidade vezes volume. Eu tenho uma equação com 6 itens. Eu só não sei o volume do etanol. Todos os outros itens eu sei. Então eu posso isolar o volume do etanol, organizar essa conta, passando densidade e calor de combustão do etanol para o outro lado e apenas substituindo valores. Ó. Densidade da gasolina, 0,7. Volume da gasolina mencionado na questão, 40 litros. Calor de combustão da gasolina, 10.
Densidade do etanol, 0,8. Calor de combustão do etanol, 6. Vou organizar essa continha, muito fácil, muito simples. Por quê? 0,7 vezes 40 vai dar 28. 28 vezes 10 dá 280. 0,8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. Então isso aqui dá 4,8. Para você que não curte muito uma vírgula, como eu também não curto, a gente tira. Anda uma casa e acrescenta um zero. 2.800 por 48 é fácil de resolver, vai dar também 58,3. Portanto, o gabarito dessa questão vai ser a letra D, de um jeito bastante simples, bastante prático. Lembrando que nós estamos entendendo que se a densidade é grama por mililitro, ela pode ser entendida como sendo quilograma por litro. Basta multiplicar numerador e denominador por 1000. Muito fácil, muito simples, espero que vocês tenham entendido. Comentem, compartilhem, digam aí o que vocês acharam dessa resolução. Até a próxima!